E aí, boa tarde, né? Que eu tô gravando hoje à tarde. E aí, galerinha do bem, tudo certinho com vocês? Tô até imaginando assim, quando eu falo tudo bem, aquelas meninas, oi, tudo bem, beleza? E o Vinícius lá embaixo, quietinho, que o Vinícius quietinho, né? Assim mesmo, Vinícius, continue assim. Então vamos gravar a nossa tradicional aula da sexta-feira, né, pessoal? Dando continuidade ao assunto que a gente viu na semana passada. Deixa eu só me reduzir aqui, né? Eu tenho que ficar pequenininho para caber a tela que interessa nesse momento. Eu não sou a coisa mais importante na tela. Será que eu vou atrapalhar? Não, aqui, ó, só para dizer que eu estou ali, né? Então a gente falava para vocês sobre velocidade relativa. O que é isso? Relacionar em física significa você comparar. Então você, na verdade, a gente fala isso no cotidiano, mas não é uma coisa muito correta. Falar, a velocidade do carro é 50 quilômetros por hora. Tudo bem que as pessoas vão entender que você está falando porque você viu o carro passar. Mas quando você analisa fisicamente isso no cotidiano não tem problema. Agora, quando eventos analisados fisicamente, isso pode dar problema, porque a questão é, mas é 50 quilômetros por hora em relação ao quê, né? Ou a quem? Porque a velocidade é uma grandeza que depende do referencial, do observador. O motorista está parado em relação ao carro. Mesmo ele olhando para o velocímetro, está marcando lá 200 km por hora. Para ele, o carro está parado. É que a gente não tem essa percepção, que a gente está mais acostumado a pensar um observador em repouso no solo. Então, para o solo, né? Mas não, você tem que especificar o observador. Então, a velocidade relativa, só lembrando, né, é quando você compara a velocidade de um móvel em relação ao outro. Então, por exemplo, só lembrando, né, que a gente falou aí, o móvel A tem uma velocidade de 10 metros por segundo em relação ao solo, que é o referencial de repouso, e o B tem velocidade de 30 para a esquerda, seria menos 30, né? Porque o mais 10 menos 30 porque o sentido da trajetória é para a direita. Tudo bem, mas o carro B olhando para o carro A, então qual é a velocidade? Quando você diz aqui, ó, velocidade relativa VAB, o que significa esse VAB? É a velocidade do carro A. Estou falando carro porque é um carro, mas é do móvel A em relação ao móvel B. É como o B vê o A. É como se não existisse o chão, não existisse nada. A única coisa que o B está vendo é aquele carro A vindo para o lado dele. Então, a velocidade relativa, pessoal, é definido como sendo a diferença entre as velocidades. Então, o VAB, na verdade, é uma diferença vetorial, tá? Isso não vai ter muito problema na maioria das vezes. Eu vou até discutir um caso hoje, talvez hoje ou amanhã, que seria uma exceção, mas é só você trabalhar com os sinais, que aí não tem problema da questão de você lembrar se é vetor ou não, na maioria das vezes, tá? Então a velocidade AB é a velocidade de A menos B. Então você está comparando uma com a outra. Se fosse, até escrevi aqui do lado, ó, se fosse VBA, como é que lê isso aqui? A velocidade do B visto pelo A. Como que o A vê o B, certo? Então, se os sentidos são contrários, ficaria 10 menos da fórmula mais menos do 30, porque o 30 está contrário, menos com menos dá mais. Então isso daria 40, né? A velocidade que o B vê o A se aproximar com 40. E o A vê o B se aproximar com menos 40. Por quê? Porque para o B, o A está indo a favor da trajetória, está indo para a direita. E o A para o B está indo, ou melhor, o B para o A está indo para a esquerda com menos 40, certo? Se for o mesmo sentido, é menos só que as duas são positivas, né? Então 30 menos 10 vai dar 20. Então a velocidade relativa seria 20. E eu chamei a atenção, vou chamar de novo, pessoal. Então, resumo aqui, né? Mesmo sentido, a gente soma as velocidades, porque é menos menos, né? É o mesmo sentido, subtrai. E sentido contrário, você soma, porque é menos menos, né? Como foi mostrado. Cuidado para não confundir, né?
aquilo que eu falei, eu vou chamar atenção de novo. Com soma de vetores, porque quando dois vetores estão no mesmo sentido, a gente soma, sentido contrário, a gente subtrai. Não, não é assim. É quando dois vetores estão atuando no mesmo corpo, no mesmo sentido, a gente soma. No mesmo corpo, em sentido contrário, a gente subtrai, mas aqui não são o mesmo corpo. V é a velocidade de A, VB é a velocidade de B. Então são vetores em corpos diferentes. Então a gente tem que analisar de acordo com o que a gente acabou de ver agora, tá? Muito bem, aí a gente vai, eu até comecei a falar, mas aí acabou a aula, nós vamos falar hoje sobre uma coisa chamada composição de movimentos, que aí sim a gente tem que levar a questão vetorial muito a sério. Compor é você juntar coisas. Então vamos imaginar aqui o seguinte, ó, tem um barco, esse coisinho vermelho aqui é um barco, vocês estão olhando de cima, né? Estão lá em cima do helicóptero olhando. O helicóptero está parado em relação ao chão. O barco tem uma velocidade VBC. O que é isso? É a velocidade do barco em relação à correnteza, em relação ao rio. Tá? Quer dizer, é o que o velocímetro dele está marcando. Porque ele está no rio, então em relação ao rio é isso aí. E o rio tem uma velocidade da correnteza, certo? Então olha lá, VBC é a velocidade do barco em relação à correnteza, VC é a velocidade da correnteza. O que eu quero achar é o VB. O que seria o VB? Seria a velocidade do barco em relação à margem, né? Porque é para um observador em repouso no solo, vendo o barco passar. Só que para esse observador, o barco possui, pessoal, duas velocidades. Ele está sofrendo ação de duas velocidades. A do seu próprio motor, que é o VBC, mas ele também está sujeito à velocidade da correnteza, porque ele está na correnteza. Certo? Então, para quem está olhando o barco passar, ele percebe que ele sofre duas velocidades. Então, a questão é a seguinte, se tiver descendo o rio, ou seja, os vetores a favor, aí é questão de soma vetorial, porque são dois vetores atuando no mesmo corpo, que é o barco. Então, a velocidade do barco é a soma de VBC mais VC. Tá? Então o barco tem velocidade 30 em relação à correnteza. A correnteza tem velocidade 10 em relação à margem. Então 30 mais 10 dá. Então, para quem está no solo, vendo o barco passar, na verdade o barco está descendo com 40 metros por segundo, que ele está sendo jogado para frente por duas velocidades. Acho que é fácil de perceber isso, não é não? Eu até falei da história da escada rolante lá na casa pernambucana, se você estiver parado, você só está sofrendo ação da velocidade da escada, que seria a velocidade da correnteza aqui. Se você começa a andar na escada, aí você tem duas velocidades. A sua própria, da sua perna, que seria o VBC aqui, e a da própria escada. Então, quem está te olhando subir vai perceber que você está sofrendo ação de duas velocidades, é a soma. Por isso que você chega mais rápido lá em cima se você começar a andar também, tá? Se tiver subindo o rio, ou seja, se o barco tiver, porque a correnteza não vai mudar, a correnteza vai ser da esquerda para a direita. Mas e se o barco for contrário? Se o barco for contrário, ou seja, ele está sofrendo ação de dois vetores contrários. Vetores contrários a gente subtrai. Como é módulo, né, a gente pega o maior menos o menor. É lógico que para ele subir a correnteza, subir o rio, a velocidade do barco em relação à correnteza tem que ser maior que da correnteza. Se ele tiver com 10, a correnteza com 30, ele vai começar a descer com 20. Certo? Então a velocidade do barco tem que ser maior que a correnteza. Então é a diferença das velocidades, que são vetores contrários atuando no mesmo corpo. Lembra lá na velocidade relativa não é isso. São vetores em corpos diferentes. Então você não tem que olhar, mesmo sentido soma, sentido contrário subtrai. Lá dá exatamente o contrário, né? Mesmo sentido subtrai, sentido contrário soma, tá? Então olhe lá para vocês compararem e ver qual que é a diferença, tá? Então, ó, subindo o rio, vetores contrários subtrai. Aí nós temos mais duas outras situações. Atravessando com o eixo perpendicular à correnteza. Então, o que aconteceu? A correnteza continua da esquerda para a direita, só que agora
O eixo do barco está perpendicular, pessoal. O ângulo que ele está formando com a margem é 90 graus. Então quer dizer que o barco está sofrendo ação de duas velocidades, continua sendo duas. Só mudou o sentido e a direção do vetor. Só que a gente aprendeu que quando os vetores são perpendiculares, a gente usa a regra da bundinha na cabecinha. Agora eu vou atrapalhar, vou sair dali, ó. Ó, eu saindo dali, tá? Ó, o VBC é essa direção e sentido. Aí a bundinha do VC vem na cabecinha do VBC, né? Soma de vetores, lembra da regra do polígono? Pode ser também a regra do paralelogramo, tá? Cadê a resultante? A resultante é aquela linha que liga a origem do primeiro até a extremidade do último. Então isso é uma coisa também fácil de observar. É que na verdade, o barco ele está apontando perpendicular à margem, mas ele não sai perpendicular à margem, porque a resultante, a velocidade resultante é uma diagonal. Então, na verdade, você provavelmente já deve ter andado de barco numa correnteza. Se você apontar e deixar o eixo exatamente na perpendicular, você é arrastado lateralmente. Ele vai chegar lá embaixo, ó, lá na diagonal. Certo? Então, isso é o resultado da soma dessas duas velocidades. Certo? Então, dá um vetor velocidade diagonal. E como é que acha essa velocidade VB? Teorema de Pitágoras, né, pessoal? Porque nós formamos aqui um triângulo retângulo, né? O VB, que é a velocidade resultante, é a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos aí, né? VBC ao quadrado mais VC ao quadrado, tá? Então, vamos relembrar? Quando o barco está a favor da correnteza, você soma as velocidades. Quando está contrário à correnteza, você subtrai as velocidades. E quando está perpendicular, Teorema de Pitágoras. E nós temos um quarto caso, que é aquele caso que eu quero sair exatamente na distância mais... Qual é a distância, a menor distância entre dois pontos? É uma linha perpendicular, reta perpendicular. Então eu quero sair exatamente na perpendicular. Só que aqui, ó, como eu apontei na perpendicular, eu saí lá embaixo. Então o que eu deveria fazer para sair perpendicularmente? Olha, pessoal, você tem que apontar o barco numa diagonal acima da correnteza. Por quê? Porque é questão vetorial, ó. O VBC está na diagonal. Põe a bundinha do VC na cabecinha do VBC. Cadê a resultante? É ligando a origem do primeiro até a extremidade do último. Então você vai ter Olha onde deu a resultante. Deu exatamente perpendicular à margem. Então o barco, tudo bem que ele chegaria torto, mas chegaria exatamente lá na perpendicular. Ou seja, ele estaria percorrendo a menor distância de uma margem à outra, né? Que é uma linha perpendicular. Certo? Então ele deve apontar para cima. Mas falar, mas com qual ângulo? Aí é questão de saber dirigir o barco. Aí testando a rapidez da correnteira, tem que botar um pouquinho mais para cá, depois inclinar para cá, e você vai, até que você acha o ângulo certo, e aí você chega exatamente perpendicular aí, tá? De novo, a gente usa a teorema de Pitágoras, só que para achar o VB, né, que é o verdinho aqui, é o que a gente quer. Só que ela é hipotenusa, ela é o cateto, pessoal. Então, se vocês pegarem, né, eu não fiz aqui, eu já coloquei o resultado direto, mas a hipotenusa é o VBC, né? Cadê minha canetinha? Canetinha tá aqui. Ó, então a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, VB ao quadrado mais VC ao quadrado, certo? Aí a gente passa o VC para o lado esquerdo, aí isso vem com sinal negativo, é só invertir os lados lá, tá? Então, é a Pitágoras, só que para encontrar aqui o cateto, beleza? Mas é a teorema de Pitágoras normal. Ok? Então, esses são os casos do que a gente chama composição de movimentos. Porque o corpo está sujeito a mais de uma velocidade. Vocês já estudaram um outro movimento com o Ishiba chamado lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Quando um avião solta um objeto
O objeto, ele descreve uma parábola. Vai lembrando desse movimento aí. Por quê? Porque o objeto, ao mesmo tempo, ele continua andando para frente, porque como ele saiu do avião, a inércia diz que ele continuará com essa velocidade horizontal. Ele não vai ficar para trás. Só quando o vento arrastá-lo, né, que anular essa velocidade. Mas, desprezando os atritos ali, o que acontece? Na hora que o corpo saiu do avião, ele continua na mesma velocidade horizontal do avião, só que ele começa a descer também. Então vamos visualizar um corpo que desce e vai para frente. Ele descreve uma parábola. Isso é uma composição de movimento, porque tem um movimento horizontal e vertical. E agora nós estamos falando de outros movimentos aí que são chamados composições de movimento. Isso é famoso em provas, hein? Tá? Isso aí vocês vão encontrar provavelmente no PAS. Tá certo? Bem, em cima disso, nós temos o chamado princípio de independência de Galileu. O que o Galileu falou? Falou e provou, né? Se um corpo possui dois ou mais movimentos simultâneos, né, igual nós vimos aí, o barco tem o movimento do próprio motor. Quando você diz dois movimentos, que significa duas velocidades. Ou mais, pode ser mais. Vale para duas, vale para 200 mil. Mas o barco tem a velocidade própria, que é o VBC, mas ele também está sujeito à velocidade da correnteza, que é o VC. Então ele está sujeito a duas velocidades. O princípio de independência de Galileu diz que cada uma ocorre independente do outro. O que significa isso? Pessoal, o VBC não tem nada a ver com a correnteza. Quem produz a velocidade do barco é o motor do barco. E a velocidade da correnteza não tem nada a ver com o barco. Se o barco não tivesse ali, a correnteza continuaria passando do mesmo jeito. São velocidades independentes atuando no mesmo corpo. Então, cada uma atua independente da outra, ou seja, cada uma existe independente se a outra existisse ou não. Quer ver? Vamos entender, não é difícil não. Um barco possui uma velocidade de 4 metros em relação à correnteza, seria o VBC. Tá? Calcule o tempo gasto para ir de uma margem a outra, considerando desprezível a velocidade da correnteza. Então, esse rio não tem correnteza. Então, eu quero... então, esse VBC equivale a 4 metros por segundo. Deixa eu sair dali de novo. O comprimento da margem é 40 metros. Se a gente pegar a fórmula V igual a ΔS por ΔT, né? Velocidade média, vocês aprenderam. Velocidade é a distância pelo tempo, de ΔS por ΔT. Se você isolar, troca o ΔT com o V, né? O V passa para baixo, o ΔT para cima, porque eu quero calcular o tempo. Então eu vou dividir a distância pela velocidade. A distância é 40, a velocidade é 4, vai dar 10 segundos. Então ele vai gastar 10 segundos para atravessar essa margem aí. Tá? Então o barco atravessou em 4 segundos. Só que agora, olha só o que eu vou fazer. Um barco possui uma velocidade de 4 metros em relação à correnteza, ou seja, o VBC continua igual. Calcule o tempo gasto para ir de uma margem a outra, considerando que a velocidade da correnteza vale 3 metros por segundo. Pessoal, muitos dirão que agora o tempo para atravessar a margem vai ser diferente, vai ser maior ou até menor, porque a correnteza vai ajudar. Mas não é. Ele vai gastar o mesmo tempo. Por quê? Porque esses movimentos são independentes. A correnteza, ela não está levando o barco lá para outra margem. O que a correnteza está fazendo? Ela está arrastando o barco. O tempo gasto para atravessar é o mesmo, independente da correnteza, porque os movimentos são independentes. Tendo ou não correnteza, se você mirou seu barco perpendicular à margem, você vai gastar o mesmo tempo. Por quê? Porque caso exista esta correnteza, o que ela vai fazer? Ela vai arrastar e não fazer o barco atravessar. Então a gente vai perceber o seguinte, então, conclusão. Eu já sei que o tempo que esse barco vai gastar
é 10 segundos. Então, tudo bem. Ele vai chegar lá na perpendicular à margem? Não, a gente sabe que ele vai chegar lá na diagonal. A gente viu aquele caso que a gente coloca o eixo perpendicular. Ou seja, ele continua apontando perpendicular, mas ele está indo para baixo aqui, ó. Por quê? Porque os 3 metros por segundo da correnteza, pessoal, está arrastando ele. Ora, então quer dizer que se ele gasta 10 segundos para chegar aqui, né? Porque ele vai chegar aqui, ó. O final vai ser aqui. Isto quer dizer que ele foi arrastado quantos metros para baixo? Ora, deixa eu ver se eu fiz a conta aqui. Se a gente pegar a distância de aquela que ele foi arrastado, vai ser a velocidade da correnteza, que é 3 vezes o tempo, que é 10. Ele vai ser arrastado 30 metros para baixo. Tá claro? Então, ele vai continuar andando 40 metros para frente, mas sendo arrastado 30 para baixo. Conclusão, mas no final, qual é a distância que ele teve que andar para chegar do outro lado da margem? Pessoal, teorema de Pitágoras. Se um cateto é 40 e o outro é 30, a hipotenusa vai dar 50. 3, 4, 5, todo mundo já conhece o triângulo pitagórico, né? Então, ó, o deslocamento total será, deixa eu ver se eu fiz a conta. Fiz a conta aqui, ó. A hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos, vai dar 50 metros. E olha a prova disso. Se você achar o tempo gasto por ele, distância 50, velocidade 5, né? Porque a soma do vetor 4 com o vetor 3 vai dar 5, porque o ângulo entre 4 e 3 é 90 graus. Ou seja, o tempo é 10. Ele gasta 10 segundos para chegar na outra margem. Ele vai gastar o mesmo tempo, só que ele vai lá longe. É a lei da compensação. A distância aumentou. De 40 aumentou para 50. Só que a velocidade também aumentou. De 40 aumentou para 5. Porque o 5 é o resultado do que a gente chama de velocidade de movimento e velocidade de arraste, que deu 5 metros por segundo. Tá? Então, esse é o chamado princípio de independência de Galileu. Se vocês não entenderem, amanhã vocês vão me perguntar. Tá bom? Deixa eu ver se ainda dá tempo da gente continuar. Qualquer coisa a gente continua amanhã. São 22 minutos. Vamos ver o que eu vou falar aqui. Pessoal, eu vou ter um negócio da chuva aqui que é muito curioso. Que você percebe que a chuva, quando você está parado, a chuva cai vertical. Quando você anda, ela parece que inclina. Estranho isso, né? O pior que acontece. Então, isso aqui eu vou deixar para amanhã. Eu vou falar disso aqui, ó. Que é a composição de rolamento e deslizamento. Já que nós estamos falando de composição de movimento, vamos imaginar uma roda de carro, por exemplo, que possui o movimento de rotação e de translação. Rotação porque a roda gira. Translação porque ela ela sai do lugar. Transladar é quando você dá passos. Você está transladando. Se ao invés de, se ao mesmo tempo que você dá passos, você começa a rodar também, você está rotacionando. Por exemplo, o planeta Terra faz isso. A Terra, ela translada em torno do Sol, ela fica mudando de posição em torno do Sol e ela roda em torno de si mesma. Essa roda do carro também, ela se move para a direita, no caso aqui, e ao mesmo tempo que ela se move para a direita, ela vai rodando. Então ela tem dois movimentos, um de translação e um de rotação. Nós vamos ver o que dá a junção, a composição desses movimentos. Por uma questão de simplicidade, nós vamos imaginar que o módulo destas velocidades são iguais. Então vocês estão vendo nesse desenho, eu escolhi 4 pontos que são os pontos que a gente mais analisa numa circunferência, né? Os 2 verticais e os 2 horizontais, certo, pessoal? Ó, então os 4 pontos estão andando para frente, estão transladando, estão mudando de posição. E os 4 pontos também estão rotacionando. Olha que legal. Então, na verdade, eu separei, mas vocês
Na roda está acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo. Só que a gente sabe que no movimento curvilíneo, a gente estudou isso não faz muito tempo, a velocidade é sempre tangente à trajetória. Então, a velocidade de rotação em todos os pontos ela tem que ser tangente. Lembra da velocidade tangencial do movimento circular? Vocês têm essa aula gravada, qualquer coisa assista lá. Beleza, vamos juntar os dois pontos? Olha lá. Vamos analisar qual que eu vou analisar primeiro com vocês. Eu vou analisar o de cima. Eu vou até chamar aqui de ponto, ó, vamos dar nome. Esse aqui é o ponto A. Aqui é A. Esse aqui é o ponto B, C e D, tá? A, B, C, D. Os mesmos pontos. Olhem só para o ponto A. Quantas velocidades o ponto A está sofrendo? 2. 2 vetores na mesma direção e sentido. Qual é a resultante? 2V. V mais V. Então, o ponto A, pessoal, a velocidade total deles, juntando a translação de ir para frente e a rotação de giro, é 2 vezes, é o dobro. Agora, vamos analisar o ponto B. Olha o ponto B. A translação aponta da esquerda para a direita e a rotação, como é tangente à trajetória, é da direita para a esquerda. Vetores de mesmo valor, sentido contrário, subtrai. V menos V dá 0. O ponto B está em repouso para quem está olhando o carro passar. Olha, eu vou prometer que eu vou procurar. Eu estou tentando lembrar que livro que tem essa fotografia. Até faz propaganda da Pirelli. Tem uma fotografia que o cara tirou a fotografia do carro em movimento, o carro de Fórmula 1. E aí você tenta ler em cima do pneu, você não consegue ler porque aquele quando você vê uma coisa muito rápida passar, você só vê é como se fosse um flash. Aí você olha lá na parte de baixo do pneu, você consegue ler tudinho que está embaixo. Porque para você, aquele ponto está em repouso. Porque as duas velocidades que ele sofre se anulam. A rotação e a translação no ponto B é 0. Curioso isso, eu acho, não sei se vocês acham, tá? Então dá para ver isso no pneu girando. Eu vou procurar no livro, eu tenho que achar esse livro. É um livro de ensino médio, mas não consigo lembrar qual é. Eu tenho uns 500 aqui, tá? E eu só vi nesse livro, nunca mais vi isso aí. Agora o ponto C. Ponto C, pessoal, o ponto C tem um vetor horizontal para a direita e um vetor vertical para baixo. Isso aí eu vou fazer, quer ver? Tenho que mudar de lugar de novo, né? Olha lá, o ponto C, o que nós temos? O ponto C tem esse vetorzinho aqui, que é vertical para baixo, né? E o vetor de translação, que é horizontal para a direita. Bundinha na cabecinha. Olha lá. Vou colocar um na sequência do outro, usando a regra da bundinha na cabecinha. Então, esse é o ponto C. Cadê a resultante? A resultante é o vetor que liga a origem ao fim, né? Então, a velocidade resultante no ponto... Isso aqui é a velocidade do ponto C, tá? É isso aqui que é a hipotenusa do triângulo retângulo, é VC ao quadrado, é V quadrado mais V quadrado. Então, VC ao quadrado é 2 vezes V quadrado. VC ao quadrado é raiz... Opa, vamos tirar o quadrado aqui. Tira a raiz, né? Porque está ao quadrado. Vai dar raiz quadrada de 2V quadrado. O V quadrado sai da raiz, né? Corta lá, fica V raiz de 2. A velocidade do ponto C, a resultante, seria essa. Apontando para onde, hein?
apontando, será que eu fiz? Olha, descobri que eu desenhei errado. Apontando uma diagonal para a direita. Eu coloquei aqui uma diagonal para a... Olha, pessoal, deixa eu mudar aqui que tá errado. É aqui, ó. É? Ainda bem que eu vi isso aí. Uma diagonal para cá, né? Então, o resultante seria essa velocidade aí. E o ponto D, deixa eu só ver se eu não errei também aqui. O ponto D, não, o ponto D tá certo. O ponto D, se você fizer a bundinha na cabecinha, ó, um vetor horizontal e um vertical para cima. Se você fizer a bundinha na cabecinha, vocês vão ver que a resultante é uma diagonal também. E o resultado é exatamente o mesmo. Opa! É V raiz de 2. O VD vai dar V raiz de 2 também, só que a diagonal seria essa diagonal aqui, tá? Por que que tá... Apareceu uma coisa estranha aqui. Ah, agora... Tá, então, são os 4 pontos que a gente veria como seria a velocidade desses pontos. Por exemplo, se tivesse alguma coisa solta no ponto D, esse ponto andaria para cá. Ó. Se tivesse alguma coisa solta no ponto C, ele cairia, sairia do pneu nessa diagonal, tá? Então, mas eu vou tentar achar para ver se que é interessante ver o que acontece no ponto B aqui, ó. A impressão que dá é que aquela região do pneu está parado. E na verdade tá, para nós está. Porque a soma desses dois vetores contrários se anularam. Então eu vou parar por aí, tá? Aí amanhã a gente termina essa teoria e a gente fará uns exercícios interessantes sobre essa parte, tá bom, pessoal? Então assistam, anotem as dúvidas e me perguntem amanhã às 11h30. Amanhã que eu digo sexta-feira, porque hoje é quinta, dia 1º/10. A temperatura deve estar uns 180 graus Celsius, está derretendo tudo, certo? O mundo está acabando em fogo, hein? Meu Deus. Então é isso aí, até amanhã, tá? Tudo de bom, fiquem bem.